Oi, gente. Vamos lá, tô esperando o pessoal entrar. Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite. Olá. Olá, boa noite. Bom, o tema hoje da nossa live é Psicoterapia Feminista no Brasil, construindo a partir dos dispositivos. Na verdade, vai ser uma continuidade das discussões que a gente iniciou na live passada. Então, para quem está chegando agora, é importante relembrar que a gente tem feito um conjunto de lives desde o começo do ano, desde a pandemia, em cima da perspectiva de saúde mental e gênero, usando as categorias que eu proponho no meu livro sobre os dispositivos, ou seja, como é que existem caminhos privilegiados de subjetivação, de tornar-se pessoa, homem ou mulher, que são distintos, sobretudo numa sociedade sexista e ainda muito binarista como a nossa. Para as mulheres, isso ocorre no dispositivo amoroso e materno, e para os homens no dispositivo da eficácia. E por que isso é importante? Gênero é um fator estruturante desse processo de subjetivação, levando então à constituição de pontos identitários distintos, o que influencia a quebra psíquica e a expressão do sofrimento. Nesse sentido, a gente precisa se perguntar como usar a perspectiva de gênero não só na escuta na clínica, mas também na intervenção. Bom, na live da semana passada, eu trouxe para vocês, isso está no meu livro, que existem pelo menos duas formas da gente usar gênero na intervenção na clínica. A primeira, para o resgate identitário, sobretudo para pacientes que estão em sofrimento psíquico grave, intenso sofrimento, que estão muito desorganizados, em crise, em surto. Então, quem perdeu essa live pode assistir, eu vou botar lá no canal do YouTube. E eu também indico alguns artigos que a gente publicou, cujos links estão lá no blog do Saúde Mental e Gênero. A outra forma de se usar gênero é para desconstrução, promovendo a identidade de gênero, a consciência dessa identidade, a consciência de gênero, o letramento de gênero. E para a gente falar um pouco sobre isso na live passada, eu trouxe a minha convidada, foi a Mariana Pedrosa, psicóloga, minha ex-aluna de mestrado, e a gente contou de uma experiência de um grupo que a gente desenvolveu num CAPS, com mulheres que tinham sobretudo depressão e ansiedade, que sofriam algum tipo de violência nos relacionamentos. Esses grupos eram abertos, o número de mulheres era variável e quem trazia o tema naquele dia eram as próprias mulheres. Hoje a gente vai falar de outro tipo de intervenção e vamos falar um pouco também da psicoterapia feminista, como ela surgiu, isso vai ser bem sucinto, quais são os pressupostos e como adaptá-lo, o que a gente precisa levar em consideração para adaptá-la ao Brasil. E contar de uma experiência que foi muito importante, desenvolvida na Universidade de Brasília, na nossa clínica de psicologia. Então, para falar sobre isso, eu vou convidar agora a psicóloga, mestre em Psicologia Clínica e Cultura, minha ex-aluna também de mestrado, a Érica Nunes. Não vou demorar muito, já vou trazê-la, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver se ela já tá por aqui. Peraí. Aqui. Ela tá entrando. Olá! Oi, querida, tudo bom? Tudo bom? Que saudade de falar com você, Também a gente se assim, ao vendo, né? vivo. Aham. Eriquita, deixa eu te falar uma coisa. Queria que você trouxesse para quem está nos assistindo, e muita gente nos assiste depois, primeiro que você falasse um pouco como é que surgiu a psicoterapia feminista, de forma sucinta, para a gente poder falar mais da questão de como adaptá-la aqui para o Brasil e você trazer a experiência do grupo de mulheres, usando as técnicas e tudo, mas para a nossa realidade. A palavra é tua. Ótimo, Val, obrigada. A psicoterapia feminista, né, originalmente, que a gente chama da abordagem mesmo da psicoterapia feminista oficialmente,
ela teve início ali mais ou menos nos anos 60, né, na década de 60, nos Estados Unidos, juntamente com os grupos de aumento de consciência feministas que já estavam ocorrendo naquela época. As psicólogas que participavam dos grupos de aumento de consciência daquela época, né, naquele momento, elas perceberam a demanda de que muitas mulheres traziam, né, para os grupos de aumento de consciência que faziam terapia, que faziam tratamento psicológico, mas que dentro desse tratamento psicológico elas acabavam sendo sofrendo opressão patriarcal, né? Ou seja, os terapeutas, em sua maioria homens naquele momento, alguns tinham relações sexuais com as pacientes, outros estimulavam muito elas a voltar para o lugar de mãe e de esposa, para aquelas funções mais tradicionais de mãe e esposa, e elas eram muito pressionadas a isso. Então, aquelas psicólogas que frequentavam esses grupos naquele momento se juntaram, né? E a psicologia feminista, ela sempre foi assim, a partir de conferências, né? De grupos, reuniões de grupos de mulheres psicólogas, e nesses grupos de trabalho elas faziam as decisões do que seriam as diretrizes da psicoterapia feminista, né? E aí, a partir disso, é o que ocorre, né? Não existe uma líder, uma fundadora dos grupos de aumento de consciência. E aí, a partir, assim, acho que de 82, elas foram reconhecidas pela American Psychology Association e elas criaram o Instituto de Terapia Feminista mesmo, né? Elas fizeram uma ocupação, inclusive, na American Psychology Association, ficaram lá ocupadas algumas semanas para serem reconhecidas, né, como uma abordagem, o que eu achei muito legal, inclusive. E eu acho que é isso, assim, a abordagem, né, até hoje ela existe, ela é reconhecida pela APA, alguns livros dela são publicados, inclusive, pela APA, pela American Psychology Association. Ela, hoje em dia, se cruza muito com a psicologia multicultural, faz um ótimo trabalho com interseccionalidades também, interseccionalidades raciais, né? E também muito forte da questão da imigração nos Estados Unidos, né? Elas são mais fortes nos Estados Unidos ainda. Existe muito no Canadá também e na Europa. E aí elas têm vários grupos de trabalho. Não existe uma teoria da personalidade, porque elas acham que a teoria da personalidade é uma ideia patriarcal, né? De você definir né, você categorizar o sujeito a partir de uma certa linha de personalidade e tudo. Não teria como ter neutralidade nessa visão, então elas fazem um recorte muito mais de gênero, cultural, social, né, do que uma teoria da personalidade. E aí, assim, Caso um pouco com o que a gente falou aqui sobre tecnologias de gênero. A psicologia sendo uma tecnologia de gênero feita principalmente por homens brancos, europeus, norte-americanos, né? Então, assim, foge dessa ideia de trazer um parâmetro do que seria a personalidade saudável, alguma coisa assim, né? Isso. E o que eu coloquei na minha dissertação e que eu acho que é mesmo as maiores contribuições, né, da psicoterapia feminista, que eu acho que é um ponto importante de colocar, que é essa visibilização, né, e a sensibilização para o sofrimento específico das mulheres, que eu acho que elas foram vanguarda nisso mesmo, né? Essa ampliação dos estudos interseccionais, só que dentro dessa vertente da saúde mental, né, e do gênero, a criação de novas nomenclaturas, né, que elas criam para a opressão de gênero e para os impactos emocionais da opressão de gênero, né, que elas criam. O termo empoderamento também foi criado dentro desse contexto, a criação e também o questionamento de métodos de pesquisa em psicologia, né, que eu acho que elas também tiveram uma grande participação nisso. Muito bom. Fala um pouco, assim, de algumas técnicas, para depois a gente falar sobre a questão também de limites, né? Para pensar a nossa realidade no Brasil. E aí eu acho que a gente já pode pular para como é que foi a experiência de usar algumas técnicas, mas adaptando, pensando nos dispositivos. Aí eu queria que você trouxesse a sua experiência. Isso. Um ponto que é muito importante, que elas focam muito na questão da relação, né? O que elas acham que é muito violento, que seria esse desempoderamento, né? O desempoderamento que muitas vezes as mulheres
sofrem dentro do contexto psicoterapêutico. Então, um ponto que elas trazem que é muito importante tecnicamente é essa, por exemplo, a relação igualitária, né? Você tentar ao máximo se despir do lugar de suposto saber para aquela mulher, né? Para que não haja uma hierarquia do saber sobre ela mesma, para que a mulher possa ser aquela que sabe mais sobre ela mesma, né? Esse é um ponto. A autorrevelação também, né, que elas trazem. A autorrevelação, ela diz sobre uma revelação estratégica dos valores da psicoterapeuta. Por exemplo, seria ético você revelar que você é feminista, por exemplo, porque elas dizem que o lugar de neutralidade é uma ilusão falsa, patriarcal, hétero e branco-centrada, né? Que é essa coisa de se colocar como neutro. E o psicoterapeuta, elas não acreditam no lugar neutro do psicoterapeuta, né? Então seria muito importante para elas revelar de onde você parte em termos de crenças enfim, né, valores culturais. Nessa questão da relação igualitária, um ponto que é muito importante é que elas falam sobre, e é lindo, na verdade, é que elas falam sobre essa coisa de você nivelar as diferenças. Por exemplo, caso uma mulher branca atenda uma mulher negra, é importante que haja um reconhecimento dentro da relação terapêutica de que existe uma diferença hierárquica, né, cultural, assim, entre brancos e negros. Então, assim, tem que ser colocado isso na relação para que a opinião da terapeuta branca não se sobreponha à opinião da mulher negra sobre ela mesma, por exemplo. Isso né? tem Então, que ser assim, uma coisa, tem que ser um objeto da própria terapia e tem que ser elaborado, né? isso é objeto da própria terapia, tem que ser constantemente elaborado, na verdade, né? Teria que ser repassado muitas vezes, né? Outra coisa primeiro, elas são não patologizantes, né? Então elas raramente fazem uso do DSM. Caso haja necessidade de fazer uso do DSM com as mulheres, elas chamam a mulher para, e eu faço isso também, eu gosto, acho que é importante, chamam a mulher para olhar o DSM, explicam no que se baseia o DSM, como são construídos os diagnósticos do DSM, e chamam a mulher para escolher o diagnóstico junto, assim, o que eu acho super emancipatório, assim, para que não haja assim uma patologização da questão, né? Outra coisa que elas colocam muito é o reenquadramento. É porque para algumas pessoas pode parecer estranha essa história do diagnóstico, é porque nos Estados Unidos, até para planos de saúde, pagar um tratamento, uma coisa, tem que ter um diagnóstico. Então, às vezes, você tem que fechar num número X do DSM ou do CID. Então, nesse sentido, né? É porque aqui no Brasil, enfim, não é a mesma coisa. Isso, é exatamente isso. Inclusive, elas colocam até na literatura, né, que elas falam assim, a gente busca não usar diagnóstico, usar o mínimo, mas quando é demandado por planos de saúde, tudo a gente aplica dessa maneira, né? Um outro ponto também que elas trazem, que é a questão do reenquadramento, que é essa coisa de você pegar um sintoma dessa mulher, por exemplo, uma mulher que se automutila, você buscar dar uma leitura para essa automutilação, para a mulher, dentro da psicoterapia e para a mulher, de que essa automutilação também foi uma tentativa de busca de poder dessa mulher, né? De recuperar o poder, às vezes, do próprio corpo, né? Às vezes ela está se automutilando para buscar ter algum controle sobre o próprio corpo. Exemplo, né, de significado que poderia ser dado. Então, a ressignificação dos sintomas como uma busca de recuperação do poder. Porque elas não trabalham com psicologia, não trabalham com teoria da personalidade, mas elas trabalham com o que a gente até discutiu bastante, a tabela do empoderamento, né? Que seriam mais ou menos alguns parâmetros que elas usariam para definir assim o que é elas não usam um parâmetro de doença, né? Elas usam parâmetros de saúde. Ou seja, o ideal, né, teria um ideal que seria um ideal empoderado, que é um ideal que tem poder sobre o próprio corpo, que tem poder sobre as próprias relações, sobre a própria espiritualidade, né, e que
vai ter acesso ao poder e às decisões da vida, assim. Então, quem tiver interesse, gente, isso tudo está publicado num capítulo de livro, cujo link Uhum, também está lá no blog. Essa tabela está lá, né? Porque senão não vai dar tempo da uhum, gente entrar na parte que foi aqui no Brasil, que eu quero muito que você fale, traga os exemplos e tudo mais. Então, quem tiver interesse, uhum, depois eu coloco aqui o print e vocês buscam lá no blog. Mas fala um pouco, uhum. assim, então, pelo menos dá um exemplo aí dentro dessa tabela do que elas chamam de empoderamento, que seria um limite, né? Que foi apontado, inclusive, na dissertação. E aí depois a gente passa para a experiência aqui, pode ser? Pode, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. O pressuposto, né, que fica é que, assim, o desempoderamento seria uma fonte de adoecimento psíquico, né, e o poder, o acesso ao poder, o poder pessoal, por exemplo, seria fonte de saúde mental. Então, vamos pensar aqui, elas falam de 4 categorias de poder. O poder somático, ou seja, o poder sobre o próprio corpo, o poder intrapessoal, ou seja, sobre o próprio pensamento, sobre a própria a subjetividade, né? O poder interpessoal, que seria no contexto social, e o poder espiritual ou existencial, né? O poder somático, por exemplo, seria o contato com o próprio corpo, o corpo ser sentido como um lugar de segurança e ser aceito como é, né? Ao invés de ser forçado a ser maior ou menor do que é o adequado para a sua nutrição. A conexão com os desejos do corpo em relação à comida, desejo sexual e descanso. A não intenção de violar o seu próprio corpo ou o corpo dos outros. Por exemplo, no poder interpessoal, ser efetiva interpessoalmente, ter desejo de impactar os outros na maior parte do tempo, não nutrir ilusões de controle, a capacidade de perdoar a si mesma e aos outros, uma capacidade autoprotetora e ainda diferenciada e ainda flexível, a capacidade de formar relacionamentos que funcionam na maior parte do tempo, com pessoas e grupos. No poder espiritual, por exemplo, ter um sistema de significação que ajude a responder aos desafios existenciais da vida e que tenha um potencial de gerar um senso de bem-estar e conforto. Então, assim, é importante a gente entender que não é que as outras coisas sejam erradas, tá? Que se a pessoa não tem isso, tá errado, não é isso. É que elas dizem assim, o ganho de poder sobre si seria saúde mental para elas, basicamente, né? Ou seja, quanto mais consciência e dominância a pessoa tem sobre o poder sobre ela mesma, mais próxima ela tá da saúde mental. Né, seria basicamente isso. E aí essa tabela, assim, ela foi retirada, né, do livro da Laura Brown, que é uma das referências da psicoterapia feminista, né? Tá, aí eu queria só que você apontasse, dentro dessa tabela, a gente viu alguns limites, por exemplo, sobre a questão da segurança no próprio corpo. Aponta só um, Uhum. Érica. E depois, quem tiver interesse, vai lá para o artigo, para a gente poder passar então para a experiência, como é que foi a experiência com o grupo. Isso, por exemplo, a gente quando fez a adaptação aqui para o Brasil, né, a gente buscou pontuar essa questão, por exemplo, da segurança no próprio corpo, em relação, por exemplo, às mulheres que têm uma vulnerabilidade maior à violência, né, como as mulheres negras, como as mulheres indígenas também, né, em vários casos, que raramente se sentem seguras no próprio corpo, porque são mais expostas à violência mesmo, pelo contexto local onde elas vivem, né, e pela maior vulnerabilidade social mesmo. Pelo Então a gente não racismo, poderia, né? o Pelo racismo, racismo. e então a gente não poderia colocar isso como um pressuposto do empoderamento no Brasil, por exemplo, né? Porque senão seria quase uma punição para essas mulheres pelo fato delas não conseguirem se sentir seguras no próprio corpo, que é muito compreensível, já que elas são mais vítimas de violência mesmo, Ou né? seja, não dá para fazer uma transposição. Isso seria uma contradição com os próprios pressupostos da psicoterapia feminista. Porque a Uhum. realidade no contexto americano é diferente da realidade no Brasil, né? Assim, até que eu acho que elas também devem sofrer muito mais violência por lá também, né? Mas assim, é, eu acho que aqui a gente que não se aplica. E assim, a tabela tem alguns pressupostos bem pragmáticos, assim, né?
que a gente também fez algumas pontuações aqui, porque é bem americana a coisa mesmo, né? Então, teve algumas pontuações que a gente achou importantes, né? Ih, gente, travou. Eu Então, travei? Eu tô não, aqui. agora voltou. Mas diga, Isso, Val, vamos lá pode para a falar. experiência, que eu acho que é importante. Ótimo. A nossa experiência. Bom, eu trabalhei nessa adaptação, né? Nessa contextualização da psicoterapia feminista para o Brasil. Eu adaptei, né? Pensei nesse processo da psicoterapia feminista no Brasil, fazendo justamente essa relação, esse link com os dispositivos, né? Como você já tinha essa pesquisa toda elaborada aqui no Brasil com as mulheres brasileiras, foi a base da minha adaptação, né? Então a gente pegou algumas técnicas, esses pressupostos técnicos da psicoterapia feminista mesmo, e contextualizou a partir, né, dos conteúdos dos dispositivos. O que foi o contexto do meu grupo, né? O meu grupo teve 12 encontros, né? Cada encontro tinha mais ou menos 1h30. A gente contou com 11 participantes, todas universitárias, mulheres brancas e negras também. É, acho que foram 10 alunas de graduação e uma aluna de pós-graduação. E assim, no caso, eu inicialmente fiz uma entrevista, né, com as participantes, justamente para buscar fazer essa triagem de assuntos, de demandas que elas tinham, para a gente poder também comparar, né, com o final, para ver elas tinham sido impactadas. Dentro dessa entrevista inicial, a gente percebeu que não havia demanda de falar de dispositivo materno, por exemplo, né, que a demanda delas era muito focada, acho que até pela faixa etária, não haviam mães no grupo, né? Então, assim, a demanda delas era muito focada em dispositivo amoroso e também muito forte em ideal estético, né? Então, assim, e uma coisa que apareceu muito também foi a questão da violência, né? Então, eu vou até ler um trecho aqui, né, de uma fala de uma participante, que dentro dessas 11 participantes, eu achei esse número muito chocante, assim, 9 haviam sido vítimas de violência. Eu acho que não é uma estatística que não dá para tirar uma estatística disso, mas dentro daquele contexto, assim, a violência ela foi muito trazida durante o grupo, muito mesmo. E aqui ela fala, né, a participante: me relacionei com homens que me bateram, homens que me estupraram, homens que me agrediram verbalmente, homens que me agrediram psicologicamente, e eu não entendi o porquê. Por que eu? Só que não sou só eu. Eu e várias outras amigas mulheres também passaram por isso. Eu que tive que passar por um aborto por causa de um estupro que um desconhecido fez comigo e eu nunca entendi por quê. Eu não quero ter que passar por essas coisas porque eu sou mulher. Eu acabo tendo vários problemas de autoexpressão, autoestima, por causa das experiências traumáticas que eu vivi. Então, hoje eu consegui sair da cama, consegui me levantar, consegui começar a minha semana, consegui ir para minha aula, consegui vir para o grupo de terapia, mas e amanhã? Ou seja, elas trouxeram muito, por exemplo, essa vinculação entre a violência, né, e a depressão, a violência e a baixa autoestima, os relacionamentos abusivos e a baixa autoestima, né? Então, esse é um exemplo, mas tem vários exemplos disso, sim. Vários exemplos. Nessa questão da interseccionalidade, por exemplo, apareceu também essa questão da transição capilar, né, para as mulheres negras. 2015 foi um ano muito importante para mim, pois foi um ano que me reconheci como mulher negra. A maioria das pessoas que se reconhecem como pessoas negras começam por assumir o cabelo. E foi quando o D terminou comigo. Quando eu estava com o cabelo bem curto, estava na transição e não aguentava mais, fui um dia no salão e disse: pode cortar tudo. Meu cabelo estava muito feio, e eu não conseguia me olhar no espelho. Eu chorava todos os dias e quando cortei o cabelo, saiu toda a parte lisa. Ele ficou bem curtinho mesmo, assim. Nossa, foi muito libertador para mim. Mas quando o D viu, não aguentou. Ele era um homem branco e não aguentou me ver com o cabelo assim, porque estava falando que porque disse que eu estava falando que eu era negra. Comecei a participar de algumas rodas de mulheres e comecei a indicar várias coisas no relacionamento. Ele não aguentou e terminou comigo.
Algumas mulheres negras participantes do grupo, outras também trouxeram essa questão do ideal estético dentro racista mesmo, né? Dentro dessa questão mais focada. A questão do ganho de peso também foi uma coisa que apareceu bastante. Uma técnica que eu apliquei, que é da psicoterapia feminista, que foi muito legal, né? Que foi nossa primeira atividade, que eu abri o grupo dessa maneira, que é da Johnson e da Worrell, que é americana mesmo essa técnica, é a técnica do deve e não deve, né? Que eu já te falei, inclusive, que a gente preparou junto. Que é as mulheres falarem o que elas acham que elas acham que a sociedade acha que elas devem fazer, né? Que elas devem ou não devem fazer. A gente pergunta assim, o que vocês acham que a sociedade acha que vocês devem fazer? E elas criaram isso coletivamente, né? Então, uma ia no quadro e as outras iam falando, o que você acha em termos de comportamento? E aí é muito interessante o que apareceu, né? O que as mulheres devem fazer em termos de comportamento. Não é o que ela acha, tá? É o que a sociedade acha. É o que ela acha que a sociedade acha. Então, em termos de comportamento, o que apareceu no deve? Deve falar baixo, deve manter as pernas fechadas, deve ser gentil, calma, doce, delicada, organizada, vaidosa, inteligente, maternal, mostrar orgasmos, gostar de tudo menos de si, ter uma beleza delicada, ser branca, ter cabelo liso, pé bonito, hidratado, unha feita. Não deve beber, não deve fumar, não deve dançar de forma vulgar, não deve transar com várias pessoas, não deve ter orgasmo, não deve dirigir, não deve morar sozinha, não deve ganhar dinheiro, não deve ter amigos, não deve sair muito, não deve falar palavrão. E foi muito interessante que isso foi meio que um momento catártico, assim, do grupo, né? Porque elas se reuniram, assim, e eu falei que não precisava ter consenso, que elas não precisavam concordar. Era só colocar lá mesmo, era como se fosse um brainstorm, né? E aí, quando falaram assim dessa coisa dos relacionamentos, por exemplo, o que ela deve ou não deve fazer nos relacionamentos? Deve estar sempre disponível para o sexo, deve ouvir, deve ser depilada, deve sempre perdoar, deve ser a mais apaixonada, gostar de cozinhar, deve fazer o trabalho emocional, não deve falar muito, não deve ganhar mais, não deve se interessar demais por trabalho, não deve fazer coisas sem avisar, não deve ter pelos, sair sem ele, usar roupas provocantes, não deve ter amigos homens. É muito interessante, assim, porque essa tabela, ela abriu muito as discussões, né, para essa questão da opressão nos relacionamentos, da culpa, né, por não querer transar ou por, enfim, ter outros interesses, né, que não envolvam o relacionamento. Então, essa foi bem interessante. Você quer falar alguma coisa, Val? Posso ir Não, pode continuando? ir, pode continuar. Ótimo. Aí elas falaram um pouquinho também dessa... A gente fez um cartaz, né? A gente fez... Então, o primeiro encontro, assim, ele foi introdutório para a gente trazer essas várias questões, como se fosse evidenciar as questões que estavam ali no inconsciente ou no imaginário delas. Nesse primeiro dia, então, a gente fez essa tabela e aí elas foram pro quadro e eu falava assim, então vocês vão agora destacar o que pega em vocês, né? Tipo assim, isso é o imaginário social. Mas e você? No que você se sente implicada? Aí elas iam lá e aí circulavam, ser gentil. Aí ela contava a história dela, né? Eu me sinto muito oprimida, porque eu tenho que ser gentil sempre, porque eu não tenho o direito de não querer, né? Tipo assim, eu me sinto muito mal quando eu tenho que dizer não. Aí ela fala assim, pra mim, o que mais pega é ser gentil, porque em várias ocasiões eu fico puta com certas situações. Aí eu pego, respiro, penso, espero pra conversar no dia seguinte, com calma com a pessoa. Eu não consigo explodir, só que isso acaba me deixando a pessoa muito confortável. Eu posso fazer qualquer coisa que ela não vai ficar puta ou coisa assim. Só que isso é aquela coisa minha que eu não consigo extravasar de uma vez. Eu sempre paro, às vezes fico sem falar nada, fico quieta, só paro pra pensar, só quero parar para pensar e não ser grosso ou alguma coisa assim, e acabo me reprimindo. Que é aquela coisa do silenciamento, né? Que apareceu demais também no grupo. O silêncio Então foi um como algo grupo... de gênero, né? Para cuidar dos outros e das relações. Bem a Isso, coisa e aí... em formas femininas.
performance feminina total, assim, e várias trouxeram isso, né? E aí a gente fez um cartaz, né? Num segundo encontro, a gente começou a introduzir essa questão do dispositivo amoroso. E nesse dispositivo amoroso, nesse estudo dos imaginários, eu usei uma técnica que foi usada por um grupo em Barcelona, né? Um grupo de mulheres em Barcelona que tratava violência doméstica. Eu fiz uma adaptação e aí a gente criou cartazes, né? Com frases ou letras de música que elas tinham escutado sobre o amor, né? E aí a gente, a partir disso, veio muita coisa isso daí, né? Aí vem o amor é dor, quem ama cuida, amar é aceitar, o amor transforma a vida, mudar a pessoa é um ato de amor, amar acima de tudo, amar é estar lá para a pessoa, amar é sacrifício, amor é cuidar sempre, amor dói, amor é se integrar, amor é renúncia, amor é cego, o príncipe encantado existe, você me diz não porque você não me ama, você não valoriza o meu amor. Como é que é? Ciúmes é o tempero do amor. Os ciúmes são o tempero do amor. Se você ama, não pense em mais ninguém. Quando a gente namora, não pode dar abertura para as pessoas, para conversinhas. Homens são assim, são os hormônios. Sexo antes, amor depois. Tá precisando de sexo. Se você não quer sexo agora, não me ama mais. Então, assim, elas trouxeram coisas que eram do imaginário delas e coisas também que elas tinham ouvido, né? Mulher branca é para casar, negra é para diversão. Enfim, trouxeram muitas coisas aqui. Tiveram algumas categorias, né, que eu separei, assim, pra gente analisar. A primeira categoria, que foi a maior de todas, é o amor como renúncia, o amor como... e a centralidade das relações na vida das mulheres, né, que é uma coisa assim, como o amor é tudo, o amor é o começo, meio e fim de tudo, né, que apareceu muito isso. A segunda categoria que a gente destacou foi a monogamia feminina e a poligamia masculina, né? E também a exigência do recato por parte das mulheres, que é uma coisa que apareceu muito. A terceira categoria que a gente escolheu aqui foi a culpabilização e a responsabilização pelo relacionamento ou pela ausência dele, ou seja, as mulheres eram culpabilizadas em relação a qualquer questão, problema que houvesse no relacionamento, ou mesmo por ser solteira, né? Ou por não estar conseguindo um relacionamento, enfim, não estar num relacionamento. A objetificação das mulheres e a obrigação de agradar os homens foi a quarta categoria. A ameaça da solidão, né? Porque tem algumas... vai ficar pra titia, só vou ser feliz se estiver com ele... Calma, você vai encontrar a sua cara metade. A vida só tem sentido com amor. Você vai morrer sozinha. Mal amada, mal comida, né? Que apareceram também. Então, essa ameaça da solidão. A sexta categoria foi o preterimento afetivo das mulheres negras, né? Que eu já citei. Essa mulher branca para casar, negra para diversão. E assim, apareceram algumas outras assim que subverteram um pouco essa lógica, mas assim, dá pra perceber que surgiram muitos imaginários. E esse cartaz em especial, né? A gente passou vários encontros discutindo ele, né? Porque é muito conteúdo que apareceram aqui. Quando elas começaram a acessar isso, né? Essa questão do medo de ficar sozinha, o medo da solidão, a responsabilidade e a culpa por o fim de um relacionamento ou pelo não sucesso de um relacionamento, apareceu demais isso também, né? Essa culpa por ter, né, tipo necessidades, por exemplo, tem uma que traz. Quando eu comecei a dizer não, a dizer o que eu queria, aí era briga, era confusão, por besteira, assim. Ah, você não quer sair comigo no sábado à noite? Então você vai sair com alguém. E eu dormindo em casa, porque passei o dia inteiro trabalhando, sabe? Coisas muito básicas que a pessoa não aceita. E aí quando você diz não, quando acaba, vem a culpa. Tudo isso acabou porque eu fiz aquilo.
Ou seja, elas trouxeram muito essa coisa de quando elas colocam um limite ou quando elas não estão 100% disponíveis para a relação, isso aparecer muito como culpa, né? Vamos lá? Apare... Posso continuar? Sim, vamos lá. Isso. Elas falam também nessa coisa do silenciamento nas relações. Uma delas fala assim: na maioria das relações teve esse silenciamento, uns mais escrachados e outros mais sutis. Por exemplo, não fale isso com fulano não. Deixa que eu fale isso pra ele, porque eu sou mais amigo. Eu tenho mais jeito. Você não precisa falar nada com ele não. Você não precisa falar dessas coisas. Deixa que eu tomo conta. Pareciam sutilezas, mas na verdade eram silenciamentos, e tudo isso contribuiu para que eu me sentisse insegura. Tem também essa coisa do gaslighting, né? Que apareceu bastante, assim, essa coisa de criar esse cenário de que a mulher é louca, de que a mulher é desequilibrada. Eu acho que percebi quando as pessoas no meu círculo social de amizade me falaram, meus amigos vieram me falar: você não está percebendo que isso está te fazendo mal? Olha o jeito que ele está te tratando. Você deixaria qualquer um de nós falar com você desse jeito? Por que você deixa ele falar com você desse jeito? Mas dentro da relação não tinha essa interferência de fora, porque meu namorado não deixava. Seus amigos são gays, dizem que são gays para ficar perto de você e te pegar. Seus amigos são todos héteros e as suas amigas tudo sapatão que quer te pegar também. E isso era a fala do namorado, né? Que ia castrando e isolando ela. Uma outra coisa que apareceu também bastante, né? Foi essa questão, assim, da bissexualidade. Tinham várias participantes que eram bissexuais. As participantes que eram bissexuais e negras relataram sofrer duplamente, né, em relação a essa questão, por haver tipo uma dupla objetificação, né, nesse processo de ser objetificada por ser bissexual e ser objetificada novamente por ser uma mulher negra, né? Ou seja, ela coloca aqui: pra mim, que sou uma mulher negra, é outro rolê foda, assim, porque as pessoas já te veem como eu sou uma mulher negra, já te veem como um objeto sexual. Eu sou bissexual, já me veem como objeto sexual de novo. E aí, eu sou uma mulher negra e bissexual, pô, vamos lá, vamos fazer uma homenagem. E aí, bora um relacionamento aberto, ou poliamor, ou o que for. Como se fosse assim, um pacote. Que se você tem um requisito, você não pode. E você não tem o outro requisito do pacote, tem uma coisa errada. Poxa, mas você é bi, você deveria ser liberal. Ou seja, traz enfim, esse duplo preconceito sobre elas, né? Essa interseccionalidade entre orientação sexual e racial, né? Deixa eu falar Apareceu uma coisa. muita. Só um Uhum, comentário que eu acho que é importante, é que essas falas acabavam mobilizando umas às outras, né? E eu acho que claro. um ponto importante, só para comparar com a apresentação, com a live da semana passada, é que na semana passada as mulheres simplesmente compareciam, cada um trazia suas questões, e nessa houve uma espécie de planejamento. Por quê? Porque Foi. tinha, digamos assim, tinha um número de sessões mais ou menos delimitado, e a partir dessas entrevistas, então, se levantou os temas e se pensou sobre o quê? Quantas sessões mais ou menos para cada tema, isso é flexível, né? Porque pode acontecer Uhum, e surgir coisas no processo, não é uma coisa amarrada, mas então se pensou a adequação das técnicas para trabalhar aqueles temas, então do dispositivo amoroso, uhum. ideal estético. Então, acho que isso é importante para quem está aí nos assistindo que é psicólogo, enfim, para ver assim que existem formas diferentes de se pensar nesses grupos, né? Isso, e a gente inclusive fez alterações, né, durante o grupo, porque, primeiramente, porque foi durante as eleições, né, de 2018,
E houve também muito impacto nisso, né? Então foram A gente, dois encontros, né, Érica, que foram para falar foi. dos dois turnos, que foi só para Porque falar do sofrimento político. sofrimento político e assim, não tinha espaço para outra demanda, né? Elas ficaram muito mobilizadas, muitas tinham parado de falar com pessoas da família por causa disso. Então, foi um grupo que serviu muito de apoio nesse momento, assim, e que teve alterações durante o percurso, né? Inclusive, a gente ampliou a quantidade de encontros para falar de violência também, né? A gente usou metáforas, que foi aquela metáfora do Rubem Alves, para falar dessa questão dos ciúmes e da dominação. E era uma coisa que a gente não tinha necessariamente preparado, mas que elas trouxeram tanto nessa questão do ciúme, da possessividade e dos relacionamentos abusivos, que a gente sentiu essa demanda. Então, assim, foi algo que foi planejado e foi se construindo ali a partir do que elas apresentavam. E elas apresentaram, assim, muita coisa. E nessa questão do ideal estético também foi muito forte o grupo, né? Então, teve alguns encontros que foram reservados para isso. Você A podia gente contar um criou pouquinho aí, se tiver algumas isso. falas. A gente criou também um material, né? E elas juntas, coletivamente, criavam esse corpo ideal, né? Primeiramente elas criaram esse imaginário do corpo ideal, que aí era bem a representação branca, europeia mesmo, assim, que, né, para trazer esse imaginário. E aí depois elas acrescentavam dentro desse cartaz o que elas tinham ouvido, né? Então, o que cada uma tinha ouvido, assim. Então, apareceu muito essa questão do cabelo crespo, apareceu muito essa questão do peso, né? Do ganho de peso e tudo. Aí, então, ela coloca aqui. Eu fico me autoflagelando. Você fica com essa barriga porque vive comendo porcaria na rua. Por isso, bem feito. Você tem que ter essa barriga mesmo. Por exemplo, ontem eu fui comer cachorro quente. E aí eu fiquei pensando, eu tenho que mais é que me fuder mesmo. E ter barriga mesmo. Eu mereço, eu estou comendo cachorro quente. Então, muito essa questão da culpa, né? E essa questão da culpa, assim, né? A culpa estética, assim, ela tomou muito tempo também do grupo, assim, até porque elas são universitárias, né? Uma faixa etária, assim, bem vulnerável em relação a isso. Então, isso foi uma coisa que se apresentou muito. E também em relação, né, às mulheres negras também, em relação a essa questão da comparação, né, do medo de ser trocada por por mulheres brancas, isso apareceu também, né? Deixa eu ver aqui. Então, assim, todos esses encontros do grupo, né? Você quer que eu fale? Já falei um pouquinho de cada coisa, né, Val? Você quer que eu fale mais de alguma coisa em específico? Não, O que eu você acho que acha tá que é bom. importante a gente destacar? Não, eu acho que tá bom. Eu acho que você trouxe exemplos. E assim, acho que é importante a gente dizer que a gente está organizando um livro. Ano que vem Sim. vai ser lançado sobre isso, sobre essa experiência com as falas. E também, mais para frente, um manual. Mas isso E enfim, vai assim, depender da pandemia. oficialmente esse projeto está ativo, né? Fizemos um encontro do grupo, né? Em março de 2020 e fechou a pandemia, né? Então não Exatamente. continuamos o grupo, mas oficialmente esse projeto está ativo, né? Então vai haver um outro grupo num dado momento de psicoterapia feminista, quando houver essa possibilidade, assim. De Eu retorno. acho que o grupo de retorno, então quem quiser acompanhar, né, esse projeto também, ele está ativo. A gente só não está Ele está aplicando ativo, ele só não está agora. concreto, por causa da Só não pandemia, está né? concreto. Mas, ó, E diga pode que a falar. gente já está.
já estamos nos encaminhando para o final. Não, pode falar, pode concluir. Eu me falando. Sério? Não quer falar nada? Posso concluir? Não, então, falando dessa questão do grupo, né? Eu acho que assim, é muito potente esse trabalho com mulheres, né? Assim, eu acho que promover esse encontro a partir de uma lógica feminista, né? De uma lógica de desconstrução, é, é uma dinâmica assim que flui muito bem, né? E que é muito potente, assim. Então elas se ajudaram muito nesse processo do grupo. Peraí que travou. Voltou? Voltou, voltou. Foi muito potente, muito importante essa questão da relação entre as mulheres negras e as mulheres brancas, até para que essas mulheres brancas pudessem ter um processo de conhecimento mais profundo sobre a experiência das mulheres negras do grupo, né, e backgrounds sociais diferentes. Então, assim, eu acho que foi muito importante e a psicoterapia feminista eu acho que tem muito a contribuir com os processos tanto grupais quanto individuais dentro da psicoterapia do Brasil, assim. Sim, e eu acho que uma coisa importante também, Érica, que está lá no primeiro capítulo, depois eu vou fazer a propaganda aqui no Instagram, é justamente mostrar o quanto, apesar de ter sido criada há tanto tempo, o baixo impacto que teve a psicoterapia feminista no Brasil, num país tão Uhum, sexista, num país com índice de violência contra a mulher tão alto. Então, assim, uhum. pensar nas formas de adaptação, pensando o que dá para a gente usar e como é algo fundamental, né? Ela tá chegando super atrasada aqui, né? Assim como o feminismo não se expandiu no momento certo, assim, né? No momento em que estava se expandindo pelo mundo, ela também não se expandiu, né? Então, eu acho que esse é o momento. A gente está vivendo, na verdade, esse é o momento que tá acontecendo uma real expansão, está se falando de psicoterapia feminista, porque quando eu comecei a pesquisar lá no início, se falava muito menos. Agora, assim, entre 2017 e 2020, a expansão da psicoterapia feminista no Brasil é brutal, assim. E isso é muito legal. Sim. E vem com demandas também, visibilização de Uhum, muitas coisas, né? Mas, uhum, ó, a gente está se encaminhando aqui para o final. Quero te agradecer uhum, muito, acho que foi ótimo. Então, vou colocar depois lá no nosso YouTube. Dizer uhum. também, gente, que na semana que vem a gente vai ter uma live sobre envelhecimento e gênero. Então, a gente vai falar de envelhecimento tanto de pessoas heterossexuais quanto de homossexuais, homens e mulheres. E acho que vai ser bem interessante. Vamos trazer também resultados de pesquisa, tá bom? Quero te agradecer muito, Érica. Foi ótimo. Obrigada, Val. E um Obrigada beijo pelo convite, virtual. viu? Tá? Um Tô doida beijo para retomar virtual. lá as nossas pesquisas, viu? Também. Um Foi beijo, ótimo, querida. querida. Um beijo Obrigada pelo grande. convite. Foi ótimo. Obrigadão. Beijo. Tchau. Beijo.